pessoal, eu trouxe uma arte muito bacana dentro do Canva, ela tá cheia de técnicas profissionais, então eu recomendo que você fique até o final para aprender essas técnicas e conseguir executá-las dentro do seu design. E a melhor parte é que esse design é totalmente dentro do Canva gratuito, então se você não tiver o Canva Pro, você vai conseguir fazer ele da mesma maneira. Sem mais enrolação, vamos para a tela do computador para a gente ver como que a gente cria esse design na prática. Bom, estou com a minha estrutura finalizada aqui no Canva, como vocês podem ver, ficou muito interessante esse design. Nessa aqui é a pós-produção, ó. Aqui a gente está com a nossa estrutura montada e aqui a gente tem a nossa pós-produção. Para quem acompanha o canal já sabe o que significa, né? Para você que é a primeira vez, já até recomendo que se inscreva para estar acompanhando essas técnicas profissionais de criação. Sem mais enrolação, vamos para a criação. Essas imagens aqui você vai achar disponíveis para download aí na descrição, ok? Então, vamos para a criação. Essas duas imagens eu vou estar removendo o fundo delas, então você vai conseguir utilizar elas, né, somente o PNG. Você vai baixar elas, já vão estar assim, ok? Essa aqui também. Essa aqui é um elemento do Canva e aqui também é um elemento do Canva. Então aqui está aqui, ó, o elemento Torn Paper Background. Vou fazer a busca aqui, Torn Paper. É um elemento gratuito. Então aqui a gente pode vir aqui e filtrar para grátis. E aí é esse aqui, tá vendo? Você pode utilizar qualquer outro, né? Não tem problema, fica ao seu critério, mas eu utilizei esse aqui, ok? Então o primeiro passo vai ser posicionar ele aqui, ó. Vamos posicionar ele aqui. Vocês veem que a gente tem um resultado muito interessante já, ó. E aí a gente dá para deixar assim, né? Dá para você fazer o inverso do que eu fiz aqui, ó. Acho que talvez seja até mais simples, né? Eu tinha colocado papel no azul e deixado o fundo branco, mas dá para fazer o inverso também. Então aqui a gente consegue, para seguir o gradiente que a gente tem aqui, ó. Eu vou criar esse gradiente aqui, então vou posicionar ele aqui. Já vou selecionar ele aqui. Então, utilizando essa cor aqui, ó, só você copiar. Okay? Então vamos utilizar a mesma cor por duas vezes e na segunda vez a gente vai estar removendo aí a transparência, ok? Para a gente ter esse efeito aqui de gradiente. Então vamos posicionar aqui para a gente ter um azul, né? Ó, tá vendo? Um gradiente aqui azul. Essa sombra tá um pouco estranha. Acho que não. Agora, o segundo passo, vamos colocar o nome dele aqui na lateral. Então, utilizei essa fonte aqui, eu achei ela muito interessante, né? Uma fonte gratuita aqui do Canva, ó. Ninova. Eu acho que ela combina bastante com o tema. Então, vou escrever o nome do jogador aqui e vou colocar no azul. Então, vou posicionar aqui em 90 graus. Dá para aumentar mais um pouquinho aqui e dá para colocar aqui, ó. Tá bem interessante, como vocês podem ver, dá até para, ó, o nosso papel, trazer ele um pouquinho mais para cá. Deixa eu entrar nas câmeras para localizar ele. Consigo trazer ele um pouquinho mais para cá, ó. Aí eu coloquei como um pequeno detalhe, cara, um pequeno detalhe essa linha aqui, ó. Então vamos em elementos, ó. Wave, né? Eu não sei se essa pronúncia tá correta, mas é essa busca que a gente faz aqui, ó. E a gente já chama a onda. Tá aqui, ó, uma onda gratuita, como vocês podem ver, né? A gente viu uma Pro aqui bem parecida com ela, mas é uma onda gratuita. Então a gente vai utilizar, né, um cinza aqui, ó, porque é só um pequeno detalhe aqui, só pra gente não deixar esse branco puro.
Então vou posicionar aqui, ó, acima do papel. Tá vendo? Posso aumentar aqui e posso duplicar isso aqui, ó. Então posso deixar aqui. Tá vendo? Eu acho que não tem nada a ver. Eu achei que era parecido com o logo da Inglaterra, mas não tem nada a ver. Agora, com o nosso logo da Inglaterra, você vai receber a imagem assim, ok? A gente vai aplicar um Dual Tone. Vamos deixar totalmente no branco, que a gente ganha, né, esse elemento aqui que fica muito interessante aqui pra gente poder duplicar ele aqui, ó. Que vai ficar muito interessante. Nessa repetição traz um padrão visual muito interessante e casa com o nosso tema, né, sobre a própria Inglaterra. Então, ó, tá vendo? Tá gostando desse conteúdo? Se a resposta é sim, não se esquece de se inscrever, curtir, comentar e compartilhar. Deixe sugestões do que você gostaria que eu trouxesse dentro desse canal, focando no Canva gratuito. A sua ajuda é muito bem-vinda, pois ela pode mostrar para o YouTube que esse conteúdo é relevante e ele pode alcançar outras pessoas, e isso me ajuda bastante. E se você quiser ganhar dinheiro com Canva, eu deixei meu treinamento fixado aí no primeiro comentário. Lá eu abordo desde a teoria do design até a parte da composição dentro do Canva e a execução, onde eu te ensino a conseguir seus primeiros clientes. Ou seja, lá você aprende uma nova habilidade e também aprende a monetizar ela. Se você tiver interesse, o link está fixado aí no primeiro comentário junto com o cupom de desconto. Vale a pena dar uma olhadinha. Agora vamos voltar para a nossa arte. Tá vendo? Posicionei aqui, ó. Aqui a gente tem ele por 3 vezes também. Então dá pra deixar aqui. Então a gente já tem o nosso background aqui, ó, já definido, tá vendo? Deixa eu só arrastar esses elementos pra cá, pra essa linha de cima branca não aparecer, ó. Tá vendo? Agora tá bem interessante o nosso background, como vocês podem ver. A imagem de trás é essa aqui. Então eu vou posicionar ela aqui. Olha aqui. Nessa imagem em específico, a tonalidade dele de pele se destaca, então a gente tem uma cor só para ela aqui, a gente pode alterar essa cor, como vocês podem ver, ó. A gente chega num resultado bem interessante, porém a gente ainda tem algumas, tá vendo aqui a boca dele, a mão, a gente ainda tem uma certa saturação, então o que a gente pode fazer? Né? Eu acredito que esse seja um efeito gratuito, né? A gente vai pincelar onde a gente quer tirar a saturação. Se isso for um efeito pago, me avisa aí nos comentários, porque aqui o Canva não está avisando, então estou passando aqui como algo totalmente gratuito, eu acredito que seja. Então, se você tiver a conta gratuita, né, faz esse teste, aplica esse efeito aqui e vê se o Canva permite aí, né, que você faça o download da imagem depois sem pagar. Então aqui, ó, a gente tem, eu vou aplicar onde tem cor da pele, tá vendo? Então, ó, aplica aqui na boca dele, na orelha, aqui no braço. Vou aplicar tudo para não destoar tanto se tiver alguma diferença. Então, ó, aqui o pescoço eu nem vou focar tanto. E aqui nos dedos, ó, isso aqui dá para diminuir o pincel bastante aqui e aplicar aqui, ó, tá vendo? Então aqui tem que ser um detalhe, que teria que dar um zoom também, mas para não prolongar muito esse vídeo, né, eu vou deixar somente dessa forma aqui mesmo, né? Para não prolongar o vídeo, mas você pode estar né, fazendo no detalhe aí, tá bom? Então, selecionou todo o ponto que você quer tirar a saturação, você pode vir em ajustar e remover saturação aí. Ok, então a gente não vai ver grande diferença porque era apenas alguns detalhes da imagem que estava saltando um pouco de cor, como vocês podiam ver. Deixa eu sair daqui. E agora a gente já tem esse efeito aqui, ó, muito bacana, tá vendo? Posicionar a nossa imagem aqui, ó. Vamos pegar a nossa outra imagem e realizar o mesmo procedimento. Então vamos posicionar ela aqui. Olha, eu recomendo que você se inscreva nesse canal, tanto para você ajudar o meu trabalho aqui, né, no YouTube, quanto para você não perder mais esse tipo de conteúdo, porque pode ser que você não lembre mais do meu canal, do nome, você não localize mais os vídeos, então se inscreve aí para você não correr esse risco e também conseguir me ajudar.
É gratuito e me ajuda bastante. Estamos aqui com a outra imagem. Removi, vocês podem ver, acho que aqui talvez faça algum sentido também, ó. Tá vendo que a gente tá com um aspecto até meio diferente de cor, até isso é mais da imagem também. Né? Então aqui a gente pode ir aplicar a mesma ideia de efeito, então vamos lá em ajustar. Vamos na pincelada aqui mesmo, para a gente poder remover a cor. Cara, eu vou desmarcar porque eu selecionei uma área errada aqui e aqui. Eles não dão um Ctrl Z pra gente. Então errou. Então é interessante que você faça isso no detalhe. Você diminui o pincel aqui, ó, como eu falei da outra vez. Então aqui a gente pode, por exemplo, aqui eu vou exemplificar, não vou fazer para não prolongar o vídeo, mas ó, no detalhe, tá vendo? Ó, viu que eu até peguei a camiseta, mas eu não vou desmarcar porque é só um detalhezinho. Mas pra quem tem toque, né, esse detalhe vai dar uma agoniada, né? Mas como aqui é só para exemplificar como que eu criei, eu não vou corrigir isso aí porque eu já selecionei uma boa parte da imagem, como vocês podem ver, né? Então, ó, aqui é o braço, tá vendo? Aqui selecionei uma parte da camiseta aqui, ó, tá vendo? Uma pequena parte. Então, o que eu falei pra vocês, vale mais a pena você diminuir o pincel do que você acabar selecionando algo que você não queria selecionar, porque o Canva não tem um Ctrl Z, pelo menos aqui na parte das pinceladas, então isso atrapalha um pouco a gente. Então estou selecionando toda a parte que eu quero remover qualquer ideia de cor. Essa é uma ferramenta que exige um pouquinho mais do Canva, então a gente não tem uma fluidez aqui, né, no procedimento. Mas eu selecionei grande parte, agora eu posso vir e remover saturação. Efeito aplicado. Agora as imagens elas estão mais, digamos, parecidas. Aqui a gente pode mexer um pouco nos brancos, ó. Tá vendo? Aqui a gente pode ir em claridade, ó, para chegar num resultado interessante, nitidez também e contraste. Então trabalhamos a imagem aqui, ó, e aqui a outra a gente pode fazer a mesma coisa. Trabalhar contraste. Aqui a gente pode trabalhar um pouco das sombras para ter as imagens um pouco mais parecidas, tá vendo? Tirar um pouquinho dos brancos também, ó, para as imagens ficarem mais parecidas. Um pouquinho da saturação também, talvez, para acompanhar o azul. Claridade e nitidez aí. Então, ó, podemos posicionar nossas imagens assim, ó, acho que está interessante esse posicionamento. E, como vocês podem ver, a gente já praticamente finalizou o trabalho. Aqui tem pequenos detalhes de diferença, mas eu vou baixar a imagem para vocês verem como que ficou. Só vou inserir o nome dele aqui embaixo, né, com uma fonte manuscrita. E vou colocar no vermelho, né, que por mais que a gente não visualize ele aqui, ele é uma das cores aí da paleta de cores da Inglaterra, né? Então vamos lá fazer o download da nossa imagem agora, ó. Deixa eu só diminuir aqui, colocar um pouquinho mais para cá e aumentar essa aqui para a gente ter uma diferença no tamanho das imagens. Acho que esse posicionamento está interessante. Agora eu vou fazer o download da imagem para a gente poder finalizar o nosso trabalho. Se você aprendeu alguma coisa nessa aula, cara, deixa um comentário, alguma sugestão de flyer, de algum outro modelo de arte também, para poder ajudar o canal. Beleza? Qualquer comentário, qualquer interação que você tiver com o meu vídeo vai me ajudar muito aí na questão de engajamento
né, e me mostra que eu estou no caminho certo para me continuar postando esses vídeos. Então baixei minha imagem aqui para eu poder fazer o pós-produção. Vou em editar. Aqui em cima eu não lembro o filtro que eu apliquei, mas aqui você pode ir testando, cara. Tá vendo a diferença que faz? Então o interessante é você testar, diminuir um pouco. Não sei se é a internet ou se é o próprio Canva que não tá deixando a gente visualizar os outros perfis, os outros filtros, na verdade, né? Então aqui tem bastante coisa, não vou testar muita coisa para não prolongar o vídeo. Eu gosto desse, mas não sei se ele faz sentido ali, fica meio roxo. Acho que vou deixar o Luna mesmo. Agora aqui a gente pode aplicar um pouquinho de contraste novamente. Talvez uma leve saturação, pra gente ganhar azuis, tá vendo? O contraste dá pra diminuir, tá um pouco estourado, vamos deixar no 10. Saturação em 12. Um pouco de claridade, um pouco de nitidez. A gente pode ir no filtro e tirar um pouco da intensidade dele também. Então tá aí, ó, estamos com o nosso trabalho finalizado. Olha a diferença, ó. Tá vendo como a gente ganha detalhamento a mais da nossa imagem, ganha peso, né, e deixa a nossa imagem mais interessante. Então, eu tenho certeza que você aprende alguma coisa nessa videoaula e dá uma fortalecida para esse canal. Vou acabar te encontrando em outros vídeos. Tamo junto e até a próxima.